não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Então, primeiro começar a prezar a sua memória. Houve uma época que as pessoas faziam uma campanha contra a decoreba. Ah, não pode, você tem que ensinar o espírito crítico, julgamento crítico, em vez de ficar decorando coisas. Você sabe por que os chineses são os melhores alunos no mundo? Porque para aprender a escrever em chinês, você precisa de cara aprender 5.000 caracteres, ter todos na memória. É por isso que eles são inteligentes. Então, a memória é a coisa mais importante para o ser humano. O raciocínio não é tanto. E, sobretudo, o que eles chamam de pensamento crítico. Pensamento crítico é você criticar alguma coisa. E a gente não pode esquecer aquilo que dizia John Stuart Mill, a crítica é a função mais baixa da inteligência. A crítica é simplesmente você dizer não onde alguém disse sim. A crítica é apenas um discordar. Não é isso? Mas a regra número 1 é aperfeiçoar a memória. Aperfeiçoar a memória não quer dizer desenvolver uma grande memória. Não estou falando de você aprender uma técnica mnemônica. Existem muitas e elas funcionam. Existe um sujeito chamado Dominic O'Brien, que você põe ele numa sala com 200 pessoas, ele se apresenta às 200 pessoas, depois ele diz o nome de cada um. O sujeito ganhou 8 vezes o campeonato mundial de memória, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da memória real, que o sujeito tem da sua vida real e das suas experiências reais. Essa é outra técnica completamente diferente, que é o que é? Aquilo que se chama anamnese. A anamnese é você vencer o esquecimento. E tentar obter uma descrição narrativa mais real daquilo que aconteceu. Agora, você imagina o que acontece quando o sujeito leu alguma coisa, instantaneamente aquilo que ele leu cria uma imagem na mente dele. E ele começa a raciocinar a partir dali. Então você não está lidando com elementos da memória pessoal, está lidando com um elemento ficcional, que ele foi dado por uma outra pessoa, você está tomando aquilo como premissa. Né? O que fazer quando se trata não do acontecimento que nós presenciamos, mas de algo que alguém nos disse, ou que alguém nos contou, que nós lemos no jornal, ouvimos no Jornal Nacional? Bom, a primeira coisa é tentar imaginar aquilo. Ao tentar imaginar, você imediatamente já vê se aquilo é possível ou impossível. Então, por exemplo, você ouve a narrativa de um crime. Então, você está lidando com a memória alheia. São coisas que você não presenciou. Como é que você vai dar aquilo uma substância de realidade para você em seguida poder raciocinar sobre aquilo? Lembrando Aristóteles, nós não raciocinamos sobre percepções sensíveis, mas só sobre elementos guardados, conservados na memória. Então, se esse elemento de memória me vem pronto de fora, é claro que tudo que eu vou pensar em seguida já está predeterminado no conteúdo da memória. O senhor me conta, aconteceu isso assim, assim, assim. Eu começo a raciocinar a partir dali, porque eu não vi, eu não fui testemunha, eu só tenho, vamos dizer, esse pedaço de memória que foi enxertado desde fora. Certo? Então, a primeira coisa é você tentar contar para você mesmo esses acontecimentos
com o realismo, ou seja, imaginar. No instante que você faz isso, você está personalizando aqueles elementos de memória. Você está vendo, claro que você vai inventar em cima, os elementos que você vai colocar também são ficcionais, tá certo? Só que já é uma ficção que tem que atender um elemento de verossimilhança. E aí nós temos uma passagem entre o famoso discurso poético e o discurso retórico. O discurso poético, ele apenas especula o possível. Mas, bom, o possível é ilimitado. Você pode imaginar, sei lá, um sapo voando, um jumento falando grego, você pode imaginar qualquer coisa, tá certo? Mas, quando você conta isso para alguém, a pessoa pode acreditar ou não acreditar. E quando você mesmo lembra, você pode também acreditar ou não acreditar. Então, é preciso ter algo que pareça verdade. Então, a primeira escala na busca da verdade é o verossímil, aquilo que parece verdade. Só que este verossímil você mesmo tem que buscá-lo. Ou seja, você tem que recontar os acontecimentos de tal maneira que você possa crer neles. Não quer dizer que você vai crer realmente. Você apenas aceita que aquilo é verossímil, isso pode parecer, isso pode ser verdade. Também é preciso que você conte a história de várias maneiras, porque várias coisas são possíveis. Este senso, vamos dizer, do verossímil é uma coisa que eu nunca vi nenhum sistema de ensino se dedicar a isso. Quer dizer, desenvolver nas pessoas o que é o verossímil e o que não é. João, qual é o nosso critério do verossímil em geral? E aí você vai ver a maior desgraça da inteligência humana. O que nós aceitamos como verossímil é o que as outras pessoas aceitam como verossímil. E só isso. Então você transfere um problema cognitivo para uma esfera da autoridade, do prestígio e da influência dos seres humanos sobre outros. Às vezes as pessoas têm medo de acreditar em certas coisas. Por quê? Porque os outros não acreditam, e se você acredita, eles vão dizer que você é louco. Se você fez isso, a sua inteligência paralisou no mesmo momento. Porque você está partindo do princípio de que a maioria das pessoas que você está ouvindo, as pessoas mais importantes, elas sabem e você não sabe. Mas só que você não sabe se elas sabem. Então, isso é outra coisa. Não existe um guia externo no qual você possa confiar em matéria de conhecimento. Isso realmente não existe. O único guia é você mesmo. Só você pode tirar essas dúvidas a limpo. Só que para isso você precisa admitir a hipótese de que há muito mais coisas verossímeis do que aquelas que assim parecem num primeiro momento. Coisas incríveis podem acontecer. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos já houve chuva de sapos. Isso foi bem documentado. Milhões de sapos caindo do céu. Você tem explicação? Não. Mas se não tem uma explicação que lhe pareça razoável, você já não aceita. Então, o resultado disso é uma norma que já se impregnou na mente dos brasileiros, assim, acho que até os ossos. Você só pode aceitar como real aquilo para o qual você já tem uma explicação. Se você entrou nisso, a sua inteligência acabou na mesma hora. Porque é evidente que a partir daí você só pode saber aquilo que você já sabe. E você só pode apreender dos novos acontecimentos aquilo que seja igual aos anteriores. Então, acabou. E isto, vamos dizer, para inculcar no indivíduo essas normas, existe a escola, a mídia, as autoridades, a legislação, os prestígios, todo mundo, pressionando você para só acreditar naquilo que você pode explicar. Ora, esta é uma operação que ela é condenada ao fracasso desde a base, porque, em primeiro lugar, antes de você ter uma explicação, você precisa ter o fato. Se você não sabe se o fato aconteceu ou não, como é que você vai arrumar uma explicação? Agora, se você inverte, primeiro a explicação e depois o fato, paralisou imediatamente. Isso quer dizer que aquilo que normalmente na sociedade humana nos parece razoável, verossímil, aceitável, etc., é justamente isso que está estrangulando a nossa inteligência.
Então, aceitar o primado do fato em relação à explicação, essa é a regra áurea de todo conhecimento. Primeiro tem que saber se algo aconteceu ou não. E pode botar na sua cabeça desde já que para a maior parte das coisas que acontecem e que você pode verificar, você não tem explicação nenhuma. Então, vale mais a pena você ter uma coleção de fatos absolutamente inexplicáveis, porém confirmados, do que você ter um monte de explicações que te impedem de enxergar os fatos. Ora, nós precisamos de explicação porque a explicação tranquiliza a nossa mente. Né? Quer dizer, quando aparece um problema, existe uma espécie de um desconforto na mente, né? E quando você chega à solução, você estabiliza de novo, você entra num estado de homeostase, por assim dizer. Né? Se nós queremos progredir na inteligência, nós temos que desistir dessa homeostase e aprender a viver numa espécie de desequilíbrio permanente que é o próprio movimento da inteligência. Agora, a maior parte das pessoas não quer isso. Não quer porque elas foram ensinadas a não querer. Elas foram ensinadas a só aceitar aquilo para o qual a sociedade humana já tem uma explicação. Então a explicação sempre vai preceder o fato e você vai se mover dentro de um círculo muito pequeno de realidades. Então, se você perguntar bem assim, olha, eu quero a realidade sobre isso, sobre aquilo, ou eu quero apenas uma explicação que me tranquilize? Faça essa pergunta honestamente para você mesmo. Você vê que na quase totalidade dos casos você só quer uma explicação que tranquilize, que te dispense de pensar no assunto. Então, bom, eu entendo que esse fator calmante que você encontra na solução do problema é uma necessidade psicológica para o ser humano, mas também não precisa exagerar. Você não precisa ficar em dúvida sobre tudo o tempo todo, mas em algumas coisas vale mais a pena você ter uma dúvida razoável do que você ter uma explicação falsa. Então, você vê, esse fator que eu estou falando, que é um impedimento à inteligência, não vem de você, vem da sociedade humana. As pessoas te ensinaram a ser assim. Se você se habituou. E pior que em cima de tudo isso, se você pega a mente mais rotineira, mais apegada às explicações prévias e vai ensinar para ela um negócio chamado pensamento crítico. Aí que bagunçou de vez. Quer dizer, se não há sequer a investigação da verdade, você vai fazer pensamento crítico a respeito do quê? Vai haver apenas uma disputa de explicações, nenhuma das quais tem nada a ver com os fatos. Então, acho que vocês viram o debate meu com o Paulo Roberto de Almeida? Aquilo é um exemplo claríssimo. Esse negócio globalista, para ele, é confuso. E é assustador porque dá a impressão de uma imensa teoria da conspiração. Ele diz, não, teoria da conspiração não pode ser verdade. Eu falei, mas como é que eu vou saber? Eu não participei da conspiração, não estou sabendo nada a respeito. Como é que eu vou saber se ela existe ou não? Então, nós temos que aceitar, vamos dizer, o estado de dúvida. Mas, para você aceitar o estado de dúvida sobre uma multidão de assuntos, é preciso que você tenha um centro, e esse centro tenha por si mesmo a estabilidade que a mente inteira não pode ter. Deve ter algum ponto fixo onde você se apoia. Este ponto fixo é determinado muito cedo na sua vida, conforme você seja educado num ambiente calmante e estimulante ou num ambiente aterrorizante e perturbador. Então, o verdadeiro equilíbrio que você precisa ter para você poder investigar, progredir essas coisas, é um equilíbrio de tipo emocional. E ele deve ser independente das coisas em que você crê ou não crê. Por isso, assim, eu sempre digo que no começo da vida de uma criança, tudo o que interessa você ensinar a ela é a segurança emocional. A segurança emocional está baseada no quê? No fato de que ela tem um pai e uma mãe que estão ali para defendê-la incondicionalmente e que não vão deixar nada de mal acontecer para ela. E que a adoram, que a amam loucamente.
Se você deu isso, você não precisa ensinar mais nada, porque o resto ele vai aprender sozinho. Porque o aprender é natural no ser humano, a partir do momento em que ele tem esse equilíbrio central que lhe permite coexistir com o estado de dúvida. Agora, se você, para você ter dúvida, você depende de uma certeza intelectual, você está lascado. Está entendendo? Você vai se apegar à certeza, a ideias, a opiniões, etc., porque elas são, vamos dizer, o substitutivo do equilíbrio da centralidade emocional. Aí você está lascado mesmo. Então, eu acho que à medida que eu estou falando isso, acho que vocês reconhecem isso nas pessoas. Como elas se apegam, por exemplo, a opiniões. Mas por que se apegam a opinião? Por que você não pode mudar de opinião 1000 vezes por dia? Qual é o problema? Daí eu vou ficar desorientado. Eu vou ficar desorientado por quê? Porque você está colocando o centro do seu equilíbrio na esfera intelectual ou cognitiva? Não na emocional, que é quase física. Então, por exemplo, um sujeito que tem o domínio de si, você vê uma certa tranquilidade física no cara. Ele dá a impressão que tem peso. Agora, se você se apega a ideias, ao contrário, quanto mais se apega a ideia, mais nervoso você fica. Porque não há ideia que não possa ser contestada de alguma maneira. Se você perguntar assim, uma conta de 2 mais 2 tem quantos resultados certos? 1. Quantos resultados errados? Infinito. Portanto, você vai testar um por um, você não vai acabar nunca. Isso quer dizer que a dúvida sobre todos os nossos conhecimentos é praticamente inevitável. E a dúvida é precisamente um estado no qual você não consegue se apoiar numa ideia ou na outra. Se se apoia numa, ela cai. Se apoia na outra, ela cai. Tá certo? Mas isso pode acontecer milhões de vezes na vida, e por que você vai ter medo disso? Um truque que eu sempre uso para isso é o seguinte, olha, e se eu não chegar a conclusão nenhuma sobre isso? O que vai mudar na hora das coisas? Nada. O mundo está esperando que eu resolva o problema para ele. Né? Se eu não resolver isso aqui, o mundo vai acabar. Não vai acontecer absolutamente nada. Só eu que vou ter que adiar o problema para o dia seguinte. Então, esta para mim é uma ideia que me tranquiliza e que eu sempre sugiro para vocês. Pensa assim, olha, o que depende de eu ter uma certeza sobre isso? Nada depende. É uma coisa que está sempre apenas na minha cabeça. Então, a tolerância para com o estado de dúvida, ela requer um equilíbrio emocional anterior. E quase um equilíbrio físico. Eu vejo, por exemplo, no tempo que eu pratiquei o Tai Chi, um tempão. Eu desenvolvi o tal equilíbrio físico que eu andava no ônibus sem segurar no balaústre. O ônibus virava para cá. Agora não tenho mais. Depois que o carrapato me picou, eu perdi isso. Mas isso me ajudou muito. Você ter equilíbrio físico lhe permite ter uma mobilidade de pensamento enorme. Pensar uma coisa, pensar a sua contrária, pensar 1000 hipóteses sem chegar a conclusão nenhuma. E adiar a conclusão tantas vezes quanto ser necessário para você obter uma resposta mais firme. Isso não é ensinado em parte alguma. Não tem um sistema de ensino que se dedique a isso. Se você pensar assim, o que você deve ensinar para uma criança? Você já viu quantas propostas de programas pedagógicos existem no mundo? São milhares, e todos eles são repletos de conhecimentos que, teoricamente, a criança precisaria ter. Na verdade, ela não vai precisar de nenhum deles. Por quê? A criança não vai aprender o que está no programa, ela só vai aprender o que ela quer aprender. Então, ela vai fazer sua própria seleção, querendo ou não. Não é isso? Uns vão preferir uma coisa, outros vão preferir outra. Tá certo? E assim por diante. Então, o começo da educação humana é 100% emocional. Emocional e físico, só. Só isso. Não precisa desenvolver mais habilidade nenhuma, não precisa aprender nada. Quando uma criança quer aprender uma coisa, ninguém segura, ela aprende. Meu filho Gugu, quando ele tinha 11 anos, ele apareceu com um livro de física da universidade, o livro Sears-Zemansky. Ele falou, pai, eu quero ler esse livro. Eu falei, mas está escrito em inglês. Eu falei, não tem importância, eu vou aprender inglês. Ele aprendeu inglês, 6 meses depois ele estava lendo o livro.
Quer dizer, é um livro de nível universitário, mas ele meteu na cabeça que ele queria ler aquilo, ele leu. Né? Eu não consigo ler aquele livro. Quer dizer, o nível de física dos senhores e irmãs que é muito superior ao meu, que parou na escola secundária, se bem que eu tive uma boa educação nisso aí. E, no entanto, estava lá o garoto com 11 anos lendo o livro. Qualquer habilidade que você queira que uma criança queira desenvolver, se não houver impedimento, ela vai desenvolver. Portanto, você não precisa estimulá-la a estudar, você não deve fazer isso. Né? Deve deixar o neguinho seguir o caminho que ele quer e deve reforçar e ajudar naquilo que ele quiser. Por isso, daí o sucesso do John Taylor Gatton, que ele só faz isso, ele só começa a ensinar tudo a partir do que a criança quer aprender. Né? Se o sujeito não fez a pergunta, o que ele pode fazer com a resposta? Para que serve a resposta? Ele vai guardar aquilo na memória? Daí por quanto tempo? Ele vai guardar aquilo até a data do exame e depois esquece. Então, isso quer dizer que os sistemas, em geral, os sistemas de ensino são imbecilizantes. Quase, praticamente todos eles. E o erro é sempre o mesmo. Desconfiar da vontade de aprender que a criança tem. Você já acha que a criança é um bicho preguiçoso, que ela não vai procurar os conhecimentos e que você vai precisar inculcar nelas. Isso primeiro não é verdade, e o inculcar nunca funciona. Agora, o efeito que isso tem pelo resto da vida do sujeito é uma coisa absolutamente devastadora. Eu posso dizer isso para vocês porque eu tive a sorte de, como ele mesmo estava contando na entrevista com o Luciano Pires, eu não fui educado, ninguém me educou. Eu, a partir, vamos dizer, dos 10 anos de idade, eu estava solto no mundo para fazer o que eu bem entendesse. Quer dizer, tudo que eu fiz, eu posso dizer como o Jânio Quadros, filo porque quilo. E Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal, que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei, professor Alexandre Costa, a Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.